Bom dia, meninas! Parecendo pra fazer a live. Gente do céu. Esses dias eu não vim aqui, não consegui vir fazer as lives. Na verdade, foram 2 dias, né? Mas estou de volta. Vou fazer a live hoje, amanhã. Semana que vem tem todos os dias. Porque na próxima semana, se eu não me engano, é na próxima ou é no... É no início do mês, né? Acho que a nossa semana da costura começa no dia 4, se eu não me engano, né? Na semana do dia 4 ali, o dia 8, Aí nós vamos estar na nossa semana, né? Fazendo nossos modelinhos maravilhosos. E muito conhecimento lá pra vocês colocarem em prática, né? E o que vai ser, gente? Pra quem não sabe o que é essa semana da costura. E outra coisa, não precisa fazer inscrição, tá? Ela vai ser pelo YouTube. Você só precisa estar em algum dos nossos grupos, seja do WhatsApp, ou do Telegram, ou do Facebook. Aí nós vamos estar avisando lá todas as informações, né? E aqui também, né, pelo Instagram, eu tô sempre avisando. Então é só bom você ficar, desculpa, gente, ligada em algum dessas redes, tá? Gente, essa tosse que nunca passa, né? Eu tomo xarope, a tosse da gripe nunca passa. Hoje nós vamos estar falando sobre 3 benefícios da modelagem, né? Por que eu vou falar sobre modelagem, né? Nessas lives de aquecimento, gente? Porque nós vamos fazer modelagem do nosso modelo da semana, né? Então, vou estar falando sobre alguns benefícios da modelagem. Vou falar 3, mas existem vários benefícios, né? De você fazer a sua própria modelagem ali. Como eu entro no grupo? Me envie uma mensagem no direct que eu vou te enviar o link, tá? Eu acho que, não sei se tem um link aqui na minha bio. Depois você dá uma verificada se tem, tá? Se tiver, é só entrar, que você já vai estar no grupo. Tá, 3 benefícios da modelagem, eu vou começar por o caimento perfeito da peça, né? O que seria esse caimento? É a forma quando você coloca a sua peça ali na criança, né? E ele encaixa, né? Ele é como se fosse feito exclusivamente ali para aquela criança. Ele encaixa ali no corpo dela, isso é um caimento de uma boa modelagem, tá? Muita gente confunde o caimento com o tipo de tecido, mas não tem a ver, tá? São coisas diferentes. Você tem uma peça que encaixa no corpo, como se igual uma luva, ele tem a ver com a modelagem, não tem a ver com o tipo de tecido, né? Agora, esse tecido tem um caimento perfeito. Aí tem a ver com o caimento do tecido, né? Não tem a ver com o encaixe no corpo, né? Porque o tecido ele pode ter um caimento perfeito e ter uma péssima modelagem quando você coloca no corpo da pessoa ou da criança. Por mais que ele tenha um caimento perfeito, o tecido, ele não vai ter um encaixe, ele não vai cair como uma luva ali no corpo da criança, porque ele não tem uma boa modelagem, né? Então, muita gente confunde essas duas coisas. A peça, ela tem um caimento perfeito por conta do tecido. Não, ela tem um caimento perfeito, a peça tem um caimento perfeito por conta da modelagem, né? Aí, se juntar os dois, é claro, vai ficar uma peça linda com o tecido de um caimento perfeito e uma peça com caimento perfeito, né? Por causa disso, da modelagem e do tipo de tecido. E aí, né, tem essas duas confusões aí que as pessoas sempre confundem sobre o caimento perfeito, tá? Mas dos benefícios de você fazer modelagem é você fazer isso, uma peça com um caimento, com um encaixe perfeito. Eu acho que é uma das coisas principais, por isso que eu coloquei aqui em primeiro, é uma das coisas principais que atrai, né, a clientela. Na verdade, ela permanece com você quando suas peças ela tem esse caimento perfeito, né? Existem várias outras coisas que atraem a clientela, né, para comprar com você, fazer encomendas com você. Mas uma das coisas que faz com que elas permaneçam, sendo suas clientes, é o caimento perfeito, né? Quando você faz uma peça, por que eu digo isso, gente? Porque por mais que, se você utiliza o molde pronto, por mais que
seja uma pessoa de confiança que faça aquele molde. Na hora de você imprimir, sempre tem uma coisinha ou outra, porque varia de impressão, né? Tem pessoas que não têm uma impressora em casa, aí acaba pedindo para outra pessoa imprimir, né? Na papelaria, alguma coisa assim. E aí cada pessoa imprime de uma forma. O seu molde pode sair de tamanhos diferentes ou alguma coisa assim. Se ele tiver em tamanho diferente e você fizer para tal idade, na hora de você experimentar na criança, ele pode ficar apertado ou pode ficar folgado. Isso vai interferir no visual ali daquela peça na criança, né? Então tem sempre isso. Então o que eu indico? Faça você mesmo seu próprio molde, que você não vai ter problema, né? Porque você vai fazer no tamanho que você tá olhando a medida ali, no tamanho certo, né? Não vai correr esse risco de ter erro na hora da impressão, de um molde sair em tamanhos diferentes ou alguma coisa assim. E aí, fora isso, que por mais que você faça de uma pessoa de confiança, é igual lá no curso, além de ensinar a modelagem, eu forneço o molde da peça, né? Em algumas peças eu ensino só a modelagem, outras eu ensino a modelagem e também forneço o molde. E aí, quando as meninas vão imprimir, um sai ótimo, sai do mesmo jeito que tem que sair. Só que aí outras mandam imprimir ou alguma coisa assim, sempre vem uma diferença, né? Então, para não correr esse risco, é importante que você vá lá e faça o seu próprio molde, utilize as medidas da tabela, até porque, né, eu sempre ensino lá como fazer. E então, é importante você fazer o seu molde para não acontecer isso, né? Para sua peça sair com um caimento perfeito, não acontecer esses errinhos de impressão, né? Na hora de imprimir o molde, que acontece até comigo, né? Às vezes, quando eu preciso, vou imprimir ali, ele não sai a mesma coisa do meu original aqui. Enfim, e aí, o melhor é sempre fazer. Bom dia! Bom dia! O segundo benefício que eu coloquei aqui é você não irá estragar tecido, né? Isso é um benefício gigante que, para nós costureiras, né, é muito importante, porque eu, no caso, já estraguei muito tecido nessa vida por não saber modelar. E aí, às vezes, o que eu fazia? Eu culpava o fato de cortar, eu acho que eu errei no corte. Mas, na verdade, você não errou no corte. Você errou na hora de fazer modelagem. Você não soube fazer a modelagem, ou você utilizou um molde pronto, e aí o molde estava errado, e aí deu errado. Por quê, gente? O corte, ele é uma coisa que é quase que impossível de você errar se você tem um molde certinho ali para você cortar por ele. É uma coisa quase que impossível de acontecer, porque o corte ele é a parte mais simples, né? Por mais que tenha as técnicas de você utilizar, ele é a parte mais simples, né? Para ter o caimento perfeito da peça, dificilmente o erro vai estar na hora do corte. Ah, errei no corte. Provavelmente está na modelagem. A modelagem talvez estivesse errada, e aí na hora de passar, você errou. Acontece de você errar no corte? Pode acontecer, mas é muito mínimo, sabe? Então, se você tem um molde certinho, bonitinho, para você passar pro tecido e cortar, quase que impossível de você errar ali naquele corte, tá? Na hora de montar. Então, se tiver algum erro, foi na hora de você da modelagem em si e não do corte, né? Qual outra coisinha que eu coloquei aqui para vocês? Liberdade para sua criatividade. O que é isso? Para você, se você sabe fazer molde, né? Se você sabe modelar, fazer o seu próprio molde, você tem a liberdade de criar, né? Quando você já tem moldes prontos ali, você não se esforça para isso, né? Você tem a sua criatividade limitada, você né, não se inspira em outros modelos para fazer ali você mesma, né? Você não tem muito a criatividade para poder fazer alterações, né, naquela peça. Ah, eu gostaria de fazer tal coisa aqui, mas eu não sei modelar, então eu não sei
quanto que eu tiro, o que eu faço aqui. Então, você fica com a sua criatividade limitada, né? Então, quando você começa a praticar a modelagem em si, vai abrindo a sua criatividade. Então, esse é um dos benefícios que eu acho também muito importante. Esses 3 aqui são os principais que eu coloquei. Como eu falei, tem outros, mas esses 3 são os principais, assim, que eu acho muito importante para você que quer crescer como na costura infantil, como um profissional mesmo da costura infantil. Eu acho extremamente importante, que é ter uma peça com caimento perfeito, não estragar tecido, porque é um desperdício, né? É uma perda ali de dinheiro, e não é o que a gente quer, né? Se a gente quer se tornar empreendedora nessa parte, nessa área, a gente precisa aprender a não estragar os materiais, né? Porque vai jogar dinheiro fora. Então, é importante. E a liberdade na sua criatividade, porque você precisa ter um diferencial, né? Então, se você tem criatividade para colocar em prática, se você tem essa liberdade, né? Essa confiança de colocar em prática sua criatividade, modificar alguns modelos, porque não é porque você... E outra coisa, olha só, quando você sabe modelar, você vai pegando essa prática, você tem essa sua independência, né, para criar e tudo. Até quando você pega um molde pronto, se torna muito fácil você modificar ele. Muito fácil mesmo. Porque você conhece isso ali, né? Você sabe, você pega ele mesmo, passa para um outro papel e faz suas modificações com maior facilidade. Porque a sua mente vai estar desbloqueada, né? A sua criatividade já vai estar ali de volta, né? A todo vapor ali para poder executar. Então, até para isso é bem mais fácil, né? É um benefício de você saber modelar, né? Você tem toda ali essa liberdade, gente, e eu prezo muito por isso, né? Eu me acho uma pessoa que não é criativa para nomes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem outras coisas também que eu não me acho criativa. Para criar nomes, eu não me acho uma pessoa criativa. Eu fico pensando, nossa, mas quanto é difícil isso aqui para mim. Mas na hora de criar modelos, de criar alterações, de criar essas coisas, gente, a minha mente, ela viaja. Mas é por quê? Porque eu já tenho muito tempo que eu tô nessa de... Eu sei fazer minha própria modelagem, eu sei fazer minhas próprias modificações. Então, a minha criatividade para esse ramo, ela já é desbloqueada. E foi através da independência da modelagem, né? Depois que eu descobri a tal da modelagem, que eu já até falei com vocês, eu não sabia da existência de modelagem. Quando eu comecei na costura, gente, foi totalmente cru, né? Eu não tinha acesso à internet como é hoje. Quando eu comecei bem nova. Então, assim, eu não tinha acesso à internet como é hoje. Então, foi assim, da minha cabeça mesmo, né? Fui fazendo ali, não tinha como olhar em lugar nenhum. E eu fazia com as medidas diretamente no tecido, ou seja, eu jogava muito dinheiro fora porque eu estragava muito tecido, né? Então, assim, se eu tivesse a cabeça de hoje, o que eu faria? Eu pegaria o dinheiro que eu estaria gastando, jogando fora com o tecido, investiria em um curso, uma mentoria, para que eu pudesse aprender, né? Mas eu não sabia. Então, eu ia fazendo, né? Eu achava que tinha que ser, porque para aprender mesmo, eu achava que tinha que ser em escolas ou faculdades que ainda não estavam na minha hora, né? Ainda era muito novinha, era adolescente. Então, futuramente, eu pensava, eu vou fazer uma faculdade, que eu achava que era só isso que existia, né? Mas não, hoje em dia existem várias coisas aí, vários cursos para você investir seu dinheiro ao invés de desperdiçar estragando tecido porque você não sabe, né? Então, eu comecei dessa forma. Ia fazendo ali como eu achava, as medidas eu pegava, colocava direto no tecido, riscava para poder cortar. Claro que não ficava. E outra coisa que atrapalha muito quando você faz isso, faz direto no tecido, você ter que fazer muitos ajustes, né? Principalmente para quem faz sob medida, né? Você vai tirar a medida bonitinho e tal, você coloca no tecido para cortar direto no tecido. Quando você vai
experimentar na criança e tudo, você vai perceber que vai precisar fazer muitos ajustes, né? Então, quando você faz pro papel, na modelagem, para depois passar pro tecido, você já visualiza e tira todos os excessos que tem que tirar, já deixando o tamanho perfeitinho, né? Eu sei disso por causa dessas experiências, né? Que eu botava tudo no tecido, cortava, às vezes cortava errado. E tinha também esse problema que toda vez que a pessoa ia experimentar, eu precisava fazer muitos ajustes, muitos. Ou seja, era como se eu tivesse que fazer uma outra peça novamente. Demorava muito tempo. Então, assim, para quem trabalha com isso, você otimizar o seu tempo é extremamente importante, né? Você agilizar, você não ter essa trabalheira com desmanche, refazendo uma peça, é extremamente importante. Então, a modelagem, ela ajudou bastante nisso. Então, como eu ia fazendo, e aí estragava o tecido e tudo, eu fui descobrir já que existia a modelagem, gente, foi como, sabe, quando você descobre algo pela primeira vez, eu falava assim, nossa, isso existe e tal, que legal e tudo. Foi quando eu comecei a trabalhar com uma senhora e tudo, ela já era uma profissional mesmo, que fazia roupas de festa, e aí eu fui, não pelo dinheiro, porque não pagava lá essas coisas. Foi mais pelo aprendizado, o que eu ia aprender com ela. Então foi lá que eu descobri a tal da modelagem, quanto ela era importante pro caimento da sua peça, né? Aprendi isso tudo com ela. E, gente, aprendi N outras coisas e depois disso minha mente desbloqueou para essa parte da criatividade. Antes disso, as coisas que eu fazia era de ver na TV, por exemplo. Eu via uma roupa ali na TV, ia fazer ela. Mas eu não tinha criatividade para modificar nem nada disso, né? Porque eu não sabia nada de. Então saía tudo errado, gente, enfim. Saía tudo errado. Então foi aí, né, depois que eu trabalhei com essa senhora, que eu aprendi a tal da modelagem, foi libertador. Então, hoje ela está entre essa parte, né, de liberdade na criatividade, está entre as 3 primeiras coisas que eu acho mais importante na costura infantil em si, né, para sua peça ser bonita, para sua peça ter uma qualidade, né, porque a qualidade não está no tecido, não está somente no tecido, não está somente no acabamento, ela está no caimento daquela peça, né? Quando você vai numa loja, você experimenta uma roupa e ela cai que nem uma luva em você, você fica extremamente feliz. E é assim que a mãe da sua mini cliente, né, vai se sentir quando ela experimentar aquela peça, né? Porque criança às vezes não importa muito se a peça ficou bonita ou não, mas a mãe importa, né? Então é assim que ela vai se sentir, ela vai se sentir super feliz e realizada, né? Se for para um aniversário, ela vai se sentir extremamente realizada quando coloca aquela roupa ali e ela fica perfeita na sua filha, né? Então é muito importante essa parte do caimento, né? E aí, meninas, eu até peguei umas calças aqui para eu mostrar para vocês com tecidos diferentes, para vocês verem que não tem a ver com caimento em si, né? Tem a ver com a modelagem. Eu coloco, gente, até no... É porque essas aqui são pra venda, então eu coloco no saquinho, ó. Isso aqui é feminina. Fica no saquinho, todo embaladinho, bonitinho. Gente, é igual de loja, igualzinho de loja. Se você quer fazer peças como as de loja, tanto com qualidade, aparência e caimento perfeito, aprenda a fazer suas próprias modelagens. Gente, olha que perfeita essa aqui. Esse daqui eu fiz numa sarja. Ficou muito lindo, ó. Gente, olha que linda essa calça, gente. Coisinha mais fofa. Eu fiz até as costurinhas aqui, ó, rebatendo. Bonitinho. Mas olha que perfeita. Então, essa aqui foi feita numa sarja. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês verem o caimento, aqui é a parte de trás, ó. Coisinha mais linda. Parece jeans, né? E aí eu fiz uma jeans aqui também. Tá também num pacotezinho.
Essas calças são tão práticas de ser feitas, gente. Quando eu sento pra fazer, eu faço, tipo assim, muitas, né? Eu faço umas 6 de uma vez. E vou colocando num pacotezinho e vou deixando ali. Porque sempre aparece uma coisa ou outra e acabo vendendo. Essa aqui é jeans. Olha que linda. Olha que fofura. Pra vocês verem. Feito na mesma modelagem. É o mesmo tamanho. Mesmo tamanho. E peguei essa daqui, ó. Que ela é no linho. Na mesma modelagem. Só com tipos de tecidos diferentes. Então, eu mostrei pra vocês 3 tecidos diferentes. Esse daqui é um linho. E aí, dá pra ver nitidamente, né? Que é o mesmo tamanho. Ó. E o jeans. O caimento deles, como tecidos, são diferentes, né? Um é jeans, o outro é linho e o outro é sarja. Mas a modelagem dele é a mesma. A modelagem deles é a mesma. Mesmo tamanho, tudo bem perfeitinho, né? E no corpo da criança também. Encaixa como uma luva. Então, tá aí a importância, né? Eu fiz um aqui também, um outro tecido. Esse aqui também ficou bem lindo. Super fofo. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu amo fazer a roupinha e colocar na sacolinha. Esse daqui, ele também é uma sarja. Só que é uma sarja um pouco mais molinha, né? Olha que linda essa calça, gente. Tô apaixonada por ela. É o mesmo tamanho também. Aí eu fiz algumas de menino, menina. Pra vocês verem que elas são muito práticas de serem feitas, gente, essas calças. Que tem 4 e tem mais 3 aqui. Esses aqui de menino, né? Gente, outra coisa. O modelo da semana, ele não estava definido. E aí eu tava pensando, né? Por ser, é claro que em algumas cidades não é inverno e tudo, mas outras sim são, né? E o inverno ainda vai durar um pouquinho. E aí eu vou botar uma enquetezinha aqui no meu stories pro modelo. Eu estava pensando seriamente em ensinar a fazer essas calças. Porque elas são práticas, mais simples de serem feitas, né? Rápidas. E a modelagem também. Então, para quem vai estar iniciando... eu tô iniciando na costura mesmo. Eu nunca fiz modelagem, mas eu quero fazer. Porque eu quero desbloquear essa parte da minha criatividade. Quero fazer modelos que eu nunca fiz. Quero fazer modelos que a cliente me pede. Então, eu quero aprender essa parte. Vai ser bom para início, né? Porque não é difícil. É mais simples de ser feito. Então, eu vou botar uma enquete de ideias, né? Pra ver o que vocês acham. Então, o mais votado vai ser o modelo da semana. Por isso que eu pensei nisso, né? Acho uma boa. O que vocês acham? Bom dia. Gente, outra coisa, semana que vem eu tava querendo fazer a live de forma diferente. Eu queria chamar, tipo, ao vivo, assim, junto comigo, quem tivesse dúvida, né? Então, se você tiver dúvida, vou estar liberando o tema da live. E aí, se você tiver dúvida e você quiser entrar ao vivo para perguntar, tirar sua dúvida na hora comigo, é uma boa, né? Porque a gente pode tirar. Se for, tipo, na parte da costura, talvez eu possa mostrar ou algo assim. Então, vai ser ótimo. Gente, então é isso. Amanhã temos live novamente.
Então, não deixe de participar. Vai ser na parte da manhã também, tá? Então, beijo pra vocês. Bom dia. Já tô finalizando, mas vai ficar salva a live, aí você pode vir assistir, tá? Gente, beijo pra vocês e até amanhã.